câmeras. Então, normalmente a gente vai trabalhar com mais de uma câmera para fazer a entrevista. Talvez você só tenha uma. Se você só tiver uma, né, vamos dizer que você está gravando com uma câmera só, então vamos apagar as outras aqui. Apagar essa e essa. Então, se você está só com uma câmera, essa câmera é uma câmera Full HD, no final você vai terminar com uma imagem. Então, vamos lá. Voltar aqui, você vai terminar com uma imagem aqui, assim, né? Você pode ter, então, por exemplo, um quadro aqui, que está pegando todo mundo, né? Então, isso aqui seria a sua tela, e aí você estaria pegando todo mundo. Uma das coisas que eu falei para você é que você tem que colocar a pessoa com a cabeça mais para cima, né? Então, e eu estou fugindo da minha própria dica, mas você coloca a cabeça da pessoa sempre o mais para cima possível, tá? Depois você pode ter mais duas tomadas. Você pode ter essa tomada aqui, só dando um crop, né, na imagem. Pode ter essa tomada aqui e essa tomada aqui. E aí você pode ter três câmeras. Tem uma câmera de verdade e duas câmeras, vamos dizer, que são duas câmeras virtuais, né, que são duas câmeras que você está tirando da câmera principal. Lógico, sempre lembra que resolução não é um negócio mágico que você simplesmente pode mudar à vontade, que você pode dar um crop no olho do cara e que o olho vai ficar perfeito. Não vai, isso aqui não é CSI Miami. No CSI Miami eles conseguiam fazer isso, mas no mundo real não dá. Então você tem um limite de resolução, nunca trabalha muito fora desse limite. Então se você está gravando 1920 por 1080, aí você pode trabalhar, fazer um outro quadrado aqui de 1280 por 720, você ainda vai ter uma resolução bem razoável, você vai ter um enquadramento bom, e aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Mas não força muito, você não vai pegar e falar assim, não, vou fazer um close aqui bem pertinho, bem pequenininho, porque isso aqui vai ficar horrível, tá vendo? O quadro é muito menor, a não ser, lógico, que você vai soltar para o YouTube em 360p, né, 640 por 360, aí você pode forçar mais um pouco, mas mesmo assim eu sugiro que não, você sempre trabalha em 1280 por 720. Isso é se você estiver usando uma câmera, você pode tirar duas câmeras. Se você tiver uma segunda câmera, então a sua segunda câmera, vamos voltar lá no Photoshop, vai ser uma câmera no entrevistado, tá? Então vai ser, vamos achar a câmera aqui, essa câmera aqui. Então, se esse é o entrevistador, né? Então, vamos escrever aqui, entrevistador. Esse cara aqui é o entrevistador, e a gente pode duplicar esse aqui. Esse aqui é o entrevistado. Pronto. Então, a sua segunda câmera, quando você está entrevistando alguém, as pessoas estão interessadas no que a outra pessoa vai falar, né? Ela é a autoridade que você está entrevistando. Então, você quer a sua segunda câmera apontada para o rosto do entrevistado, tá? Você pode falar para ela que não é para olhar para a câmera, é para ela olhar para você, mas você deixa uma câmera no entrevistado. Se você tiver uma terceira câmera, né, aí você pode colocar a sua terceira câmera em você, que é bacana também. Então, você tem três câmeras para cortar de uma para outra, né? Você mostra o entrevistado falando quando você acabou de fazer a pergunta, você pode mostrar ele falando. Quando vocês estão os dois falando ao mesmo tempo, vocês podem mostrar tudo. A hora que você está fazendo uma pergunta, você pode mostrar você. E a hora que você ou o entrevistado está aparecendo, você pode alternar sempre com a câmera principal também e até com mais um crop da câmera principal. Então, daqui dá até para você tirar 5 câmeras, né? Porque desse daqui saem 3. Mas 5 views, né? 5 visões diferentes. Mas se você tem 3 câmeras, talvez você nem precise mexer nessa daqui. Se você tiver uma GoPro, né? Uma GoPro, você pode colocar essa GoPro também na jogada. Normalmente, quando a gente coloca a GoPro, a gente coloca ela para trás de tudo, né? Então, colocaria ela bem lá para trás e alta e mostrando tudo, o ambiente, porque a GoPro, ela usa uma câmera grande angular. Então, você pode usar ela lá para o fundo, vai pegar todo o ambiente, mostrar onde vocês estão e tal, e é uma tomada bacana de ser usada. E você vai ter 4 câmeras para editar. Quanto mais câmera, mais o melhor o computador que você precisa para editar, mais difícil um pouquinho fica a edição, mas depois de editar umas 2 ou 3 vezes, você vai ver como fica bem fácil, tá? Então, vamos lá. Luz. Para a maioria dessas entrevistas, então, entrevista entre 2 pessoas, você vai
tá entrevistando, provavelmente você vai estar falando com a pessoa, né? A não ser que você esteja gravando a entrevista de um cliente com outra pessoa, você vai estar entrevistando a pessoa, esse vai ser a maior parte dos casos que a gente vai usar. Então, a gente vai usar a luz ambiente, né? A luz da casa que você está gravando, a luz do hotel onde você estiver, ou a luz natural, né? A luz do sol. Primeiro vamos falar do ambiente e vamos falar quais as outras. Então, na entrevista virtual, provavelmente a pessoa que você está entrevistando, provavelmente ela não vai ter uma iluminação na casa dela. Você tem que pensar se você quer iluminar, fazer a sua iluminação muito boa e deixar a pessoa ficar ruim, ou se você quer bater as duas iluminações ao mesmo tempo. Vale a pena você pedir para ela tirar uma foto com o celular dela, da cara dela, na posição que ela vai gravar, e depois ver se vai ficar bom juntar com a sua. Ou se não, simplesmente grava e vê como é que fica. Mas eu, particularmente, gravaria sem nenhuma luz, tá? Só você olhando, entrevistando ela respondendo para você, nada de luz ligada, tá? Porque isso adiciona mais um problema para a pessoa e a sua imagem e a dela vão ficar muito diferentes. A gente também não quer isso. Run and gun, obviamente, se você estiver gravando numa feira, etc., talvez você possa levar uma luz de LED presa na câmera. Talvez, tá? Mas não é necessário. Normalmente, esses lugares são bem iluminados. Quando eu faço o último run and gun que eu fiz só câmera e microfone para ir mais rápido, mais leve possível. Funcionou super bem e é o que eu recomendo também. Se você quiser levar uma lâmpada de LED, se você tiver uma lâmpada de LED, leva na mochila só para se você for entrevistar um stand, uma pessoa, ou sei lá o que é que você está fazendo, mas se você for entrevistar alguém que está no escuro, aí você usa uma lâmpada de LED. Se você está entrevistando uma pessoa, essa é a única vez, a única maneira que eu diria para você usar a iluminação. Aqui você pode usar a iluminação, fica bonito, tá? Você pode colocar, por exemplo, a pessoa com um fundo que tem alguma coisa a ver com ela. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de usar livros, né? Então, livros sobre o assunto que ela está falando. Se você estivesse me entrevistando, talvez minha estação de trabalho seja uma boa ideia. Então, coisas desse tipo. E aí você consegue trabalhar a iluminação, colocar um soft no rosto da pessoa para ela ficar bem iluminada e um backlight, né? A gente bota um backlight no cabelo para ficar com o cabelo mais definido um pouco, para ficar mais bonito. Mas essa é a única maneira, o único tipo de entrevista onde eu realmente sugeriria que você usasse luz. Outra coisa, se você vai fazer várias entrevistas, então vamos dizer que você está no seu evento e que você vai fazer entrevista com muitas pessoas. Então, você pode acertar um set onde você simplesmente vai botar as lâmpadas e você vai filmar tudo lá. Aí, lógico, obviamente, vale muito a pena você ter lâmpada. Mas se você vai gravar uma entrevista aqui, outra ali, se você grava uma vez a cada semana, coisa assim, aí realmente não vale a pena usar a luz, principalmente porque o melhor da entrevista é que tem muito conteúdo, as pessoas realmente não estão olhando muito para a qualidade, elas estão olhando mais para o seu conteúdo, então é melhor você fazer bem feito sem a luz do que você perder muito tempo e acabar perdendo tempo de entrevista. É melhor você entrevistar a pessoa por 40 minutos e esquecer da luz do que você gastar um tempão com a luz e aí você só ter 10 minutos para entrevistar a pessoa. Então, se você estiver gravando com luz ambiente, tenta achar o local, né? Se você estiver gravando num hotel, por exemplo, tenta achar o local onde tem mais luz possível, tá? O lugar que estiver mais iluminado. Mesmo que seja um lugar que tenha um pouco mais de barulho, não que seja o lugar mais barulhento do lugar, do ambiente, né? Mas se tiver um nível de ruído razoável e você tiver boa luz, é melhor do que um lugar sem nenhum ruído e com pouca luz. Então, tenta achar o lugar mais iluminado possível, normalmente vai ser embaixo de umas luzes fluorescentes, alguma coisa assim, e fica lá, faz a entrevista lá. Se você for gravar com luz natural, aí você tem alguns problemas. Primeiro que a luz natural não é uma luz que a gente pode controlar, né? O sol sobe e desce, a nuvem passa na frente do sol, tem mil coisas que podem acontecer. Então, as principais coisas: cuidado com sombras, né? Cuidado para você não sentar, por exemplo, no sol e ficar com luz dura, tá? Isso fica muito feio, principalmente se o entrevistado vai ficar chateado na hora que ele vê a imagem dele toda com aquela luz dura, com a testa estourada, né? A testa muito clara. E cuidado com o movimento do sol, né? A última vez que fui para o Brasil, eu estava num evento do Érico Rocha, e o Érico pediu para eu gravar uma entrevista para ele, e já era umas 5 e pouco da tarde, né? Era o finalzinho do inverno no Brasil.
E o Érico falou, não, você pode gravar uma entrevista para mim? Não, lógico, vamos lá, né? A gente sentou, começamos a gravar a entrevista, só que tem um detalhe, aqui na Europa, né? Então eu moro na Europa faz 5 anos já. Aqui na Europa, o sol, ele passa, ele demora muito para se pôr e para nascer, então a cidade já está bem clara antes do primeiro raio de sol aparecer, o céu já está muito claro, e já está, você consegue enxergar tudo, etc. E na hora de se pôr também. Então, quanto mais para o norte, né, a gente vai, mais isso acontece. Então, às vezes você tem luz o dia inteiro, mas você não vê o sol. E aqui, assim, no Brasil, né, como a gente está mais perto do Equador, o sol se movimenta bem na horizontal, bem na vertical, né? Então, ele vem do leste, sobe quase 90 graus, né, chega lá em cima e já cai para o outro lado. Isso quer dizer que a luz muda muito rapidamente. Então eu estava gravando essa entrevista com o Érico, assim, eu olhei a luz do sol e falei assim, não, essa luz vai durar mais 2 horas. Na verdade, durou mais 20 minutos. E aí, no meio da gravação, a gente teve que parar porque simplesmente a câmera não estava mais enxergando nada. Em 20 minutos no Brasil, a luz vai de muita luz para noite completa, né? Então, isso não é um negócio que acontece aqui na Europa e eu tinha desacostumado, eu esqueci como é que era no Brasil. Então, toma cuidado com o movimento do sol a hora que você vai gravar e tal. Se possível, acha um lugar com sombra para você gravar, faz a exposição para lá, que a variação na sombra vai ser menor, tá?